Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quero convidar você para meditar comigo na Palavra de Deus, desta vez sobre como a Bíblia descreve o céu. Todas as informações acerca de Deus e das coisas relacionadas a Ele, nós encontramos na Bíblia Sagrada, a única fonte digna e fiel de todas estas informações e revelações. Para tanto, gostaria de convidar você para conferir comigo palavras de Jesus registradas na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 1 a 3, onde diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Neste texto, aqui escrito, aqui registrado, das palavras de Jesus, dos ensinos de Jesus, ele promete preparar lugar na casa de seu Pai, ou seja, no céu. Ele promete vir aqui outra vez. Ele promete levar os seus, aqueles que acreditam nele, aqueles que são crentes nele. Ele promete vir aqui buscá-los e levá-los para que onde ele esteja, estas pessoas, estes crentes também estejam. Portanto, o céu, além de outras coisas, é uma promessa divina a todos os crentes que serão salvos através de Jesus. E a Bíblia, de fato, descreve os céus. E dentro desta descrição da Bíblia Sagrada sobre o céu, vamos destacar aqui algumas coisas, alguns pontos para a nossa edificação. Em primeiro lugar, a Bíblia descreve os céus como obra da criação de Deus. Quando lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto sagrado diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Portanto, os céus são obra da criação de Deus. Quando lemos o Salmo de número 19, versículo 1, o texto diz o seguinte: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em segundo lugar, o céu é descrito na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, como sendo morada. Morada de Deus, morada dos santos anjos e morada dos salvos. Primeiramente, é descrito como morada de Deus. Quando lemos o Salmo de número 11, versículo 4, encontramos ali a expressão literal: O trono do Senhor está nos céus. Portanto, os céus é descrito na Bíblia Sagrada como morada, primeiramente, de Deus. Os céus é descrito na Bíblia Sagrada como morada dos santos anjos. Quando lemos Gálatas capítulo 1, versículo 8, encontramos ali a seguinte expressão: ainda que um anjo do céu. O que nos interessa aqui neste texto, nesse momento, é a expressão um anjo do céu. Mas a Bíblia Sagrada, além de descrever o céu como morada, primeiramente de Deus, segundo dos anjos, também descreve-no como sendo morada futura e eterna dos salvos, ou seja, dos crentes em Deus, dos crentes em Jesus. Quando lemos Filipenses capítulo de número 3, versículos 20 e 21, palavras escritas pelo apóstolo Paulo, ali encontramos da seguinte forma: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos ou aguardamos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Jesus prometeu, e nós lemos aqui no início o texto de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Jesus prometeu que ele iria preparar lugar na casa de seu Pai para os crentes nele. Depois viria e vos levaria para que onde ele está, estes crentes também estejam. Ou seja, o céu é a futura e eterna morada dos salvos, dos crentes em Jesus.
Em terceiro lugar, a Bíblia descreve o céu como uma realidade. Quando lemos segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nos versículos 1 até o versículo 4, o apóstolo Paulo está falando, está contando, está compartilhando uma experiência que provavelmente seja a sua própria experiência. E ele está compartilhando ali de um homem que foi arrebatado até ao terceiro céu, ou seja, até ao paraíso, conforme fica bem claro no texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4. E este homem, esta pessoa, ouviu ali no céu, no paraíso, palavras inefáveis, ou seja, palavras de que o homem, mesmo que quisesse, não conseguiria exprimir, expressar, traduzir pela sua linguagem simplesmente humana. Ou seja, coisas indizíveis, coisas inigualáveis, verdadeiras delícias e não passageiras, mas eternas. Porque o céu é uma realidade. Jesus falou dele, chamando-o de casa do Pai, dizendo que prepararia lugar ali para os crentes e viria e os levaria para a sua presença, para o lugar onde ele está, a casa do Pai, o céu. Em quarto lugar, a Bíblia descreve os céus como um lugar de completa felicidade. Quando lemos Apocalipse capítulo 21, a Bíblia lhe está descrevendo uma cidade chamada Nova Jerusalém, que é uma cidade que existe nos céus, na eternidade, onde será também a habitação dos salvos, dos crentes em Deus, em Jesus. E no versículo 4 de Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E pense comigo, um lugar onde não existe lágrima, um lugar onde não existe morte, um lugar onde não existe pranto, não existe clamor, não existe dor, é um lugar de completa felicidade. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, queira ser feliz completamente, não somente nesta vida, mas muito mais além desta vida. Queira ser feliz eternamente, ao lado do Senhor, nos céus. Para isto é necessário crer nele, porque ele disse, lembrando as palavras que lemos no início de João capítulo 14, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. E você receberá esta promessa gloriosa que é os céus, a morada eterna dos salvos. Amém? Que Deus abençoe.